Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica do livro de Êxodo, agora no capítulo 24. Então, depois que o Senhor deu a promessa a respeito da terra de Canaã, que ele iria conquistar toda aquela terra para o povo, aos poucos, não tudo de uma vez, porque não havia pessoas suficientes para habitar em toda a terra, o Senhor chama Moisés ao monte. E ele chama não somente Moisés, versículo 1, ele chama Arão também, ó. Depois disso, Deus falou a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel, e adora de longe. Então, o Senhor chama esses homens para subir até o monte do Senhor, e lá no versículo 9, olha o que o versículo 9 fala. E Moisés e Arão, Nadab e Abiú, 70 anciões de Israel subiram, e viram o Deus de Israel sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedra de safira, que brilhava como o próprio céu. Então, não somente Moisés viu o Senhor, mas como aquele sacerdote e também aqueles 70 anciões, eles viram os pés do Senhor e viram a beleza do brilho dos pés do Senhor. Então, eles não viram a face de Deus, mas eles viram que Deus estava sobre o monte, eles viram os pés de Deus. Então, isso é majestoso, maravilhoso. E aí, no capítulo 24, versículo 3, ele fala o seguinte: Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânime, ou seja, em comum acordo, todo o povo respondeu: faremos tudo que o Senhor falou. E aí Moisés, então, ele declarou todos os 10 mandamentos do Senhor, ao que o Senhor mesmo já tinha declarado para o povo, declarou as leis civis, e aí o povo respondeu: tudo que o Senhor falou, iremos obedecer, faremos. E aí Moisés, ele registra isso, ó, versículo 7. Também tomou o livro da aliança e o levou diante do povo, e então disse: faremos em obediência tudo que o Senhor falou. Então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas coisas. Então o Senhor, Moisés, ele registrou aquele momento de aliança entre o povo e Deus. O Senhor declarou seu coração para o povo assinou embaixo, falou que estavam de acordo, queriam obedecer os estatutos, as normas, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, para que o Senhor pudesse habitar com eles, que o Senhor fosse o Deus deles e eles fossem o povo do Senhor. E aí, isso foi registrado então por Moisés. E aí, versículo 13. Então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus. E disse aos israelitas, aos anciões: esperai-nos aqui, até que voltemos. Então, Moisés, os anciões, eles ficaram em uma certa altitude lá, e Moisés foi chamado para estar mais perto de Deus, e sobe então Moisés e Josué à presença do Senhor. A gente não temos relato onde Josué ficou, mas Josué subiu então com Moisés. E aí, versículo, quando eu tenho aqui, ó, versículo 17. Vamos começar no 16. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Achei interessante isso. Moisés, ele foi chamado pelo Senhor, mas não automaticamente naquele exato momento. Moisés, ele entrou na presença do Senhor, na presença majestosa e ao mesmo tempo terrível, apavorante. Ele ficou lá, mas ele ficou lá durante 6 dias, esperando que o Senhor o chamasse para se aproximar mais da presença dele. E aí no 7º dia, o Senhor o chamou. E aí, versículo 18. Não, versículo 17. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte era como um fogo que consome, algo assustador. Versículo 18. Mas Moisés entrou no meio da nuvem enquanto subia ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então, ele esperou 6 dias para entrar nessa presença majestosa. E aí ele entrou na presença majestosa e ele ficou 40 dias e 40 noites lá. E o Senhor começou a relatar
a respeito do tabernáculo. O Senhor falou para ele que ordenou que ele, quer dizer, falou para ele ordenar que os israelitas trouxessem materiais para a construção do tabernáculo. E aí no versículo 8, é muito interessante, fala assim, ó, na construção do tabernáculo: eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles, e farei conforme tudo que eu te mostrar como modelo do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Então o Senhor leva Moisés ao monte, e do monte o Senhor mostra um modelo de tabernáculo para Moisés construir. E Moisés tem que tomar cuidado de observar cada detalhe, porque tem que fazer exatamente conforme o Senhor está mostrando. E o que nos parece que está acontecendo, que o Senhor está mostrando para Moisés o tabernáculo celestial, aquele que nós tanto aguardamos, a Nova Jerusalém. E aí, no versículo 8, eu vejo assim, tipo, o coração de Deus, mais uma vez, sendo liberado para o seu povo. Olha o que ele fala: eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então o Senhor mostra que a vontade dele, o desejo dele é habitar no meio do seu povo, que o seu povo tenha o Senhor como sua bandeira, Jeová Jireh, o meu estandarte, aquele que está comigo o tempo todo. Amém, irmãos? E aí, nós iniciamos então aqui uma série de detalhes a respeito dos móveis que Moisés terá que construir. Então, ele começa falando sobre a Arca da Aliança e o propiciatório, que são aquele móvel onde o Senhor vai se manifestar no meio, por cima da arca e no meio dos querubins, no Santíssimo Lugar. Nós vamos ver isso aqui no próximo capítulo. Então ele fala sobre a construção da Arca da Aliança, do propiciatório, a construção da mesa de pães, do candelabro, que era um tipo de luzeiro que seria colocado no santo lugar, porque tem um santo lugar e tem um santíssimo lugar. Então o santo lugar, somente os sacerdotes poderiam se movimentar, e no santíssimo lugar, somente uma vez no ano, o sumo sacerdote entraria até a presença do Senhor, estar diante do Senhor, um local que era escuro, que a única coisa que tinha ali era a Arca da Aliança com um propiciatório e o Senhor se revelando no meio dos querubins. E aí nós entramos no capítulo 26, dá continuidade a respeito dos móveis. Ele fala sobre as cortinas do tabernáculo, as tábuas que seriam utilizadas para a construção do tabernáculo, e nós vemos o véu que fazia a separação do santo lugar para o santíssimo lugar. Versículo 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levará a arca do testemunho para dentro do véu. Este véu fará a separação entre o lugar santo e o santíssimo lugar. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santíssimo lugar. Que, como eu falei, depois do véu, no lugar escuro, ficaria somente a arca com o propiciatório. E é isso, irmãos, então, a nossa leitura do capítulo 24, 25 e capítulo 26, o Senhor dando ali instruções para Moisés no Monte Sinai para a construção do tabernáculo, e depois nós vamos continuar ainda falando dos móveis e dos itens desse tabernáculo que Moisés terá que construir nos próximos capítulos. Valeu, irmão, graça e paz a todos, tamo junto, fui!